Tudo de novo. Agora é hora da gente já começar a iniciar a nossa reunião oficialmente. E vamos, então, convido a todos para que possamos juntos vibrar muito amor nos nossos corações. A isso, vamos mentalizando a figura amada de Jesus. Vamos imaginando aquelas cenas descritas no Evangelho em que ele saía com os discípulos pregando o Evangelho, curando as enfermidades do corpo e da alma. Vamos mentalizando a cena em que Jesus, na montanha, no morro, ele professou, ele ditou, o Sermão do Monte. E nesse Sermão do Monte, ele falou sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados aflitos, bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados todos os sofredores. Porque todos que sofrem, todos que passam por dificuldades, principalmente quem passa com paciência, com resignação, já tem um futuro já melhor o aguardando. São as promessas do Cristo de Deus. E vamos mentalizando nele, com as nossas preces, os nossos sentimentos, e que essa reunião de hoje, nossa, possa ser bem harmonizada. Pedimos, Mestre Jesus, que possa amparar cada um dos nossos irmãos que estão sintonizados nessa reunião, neste momento, todos aqueles com os quais estão mentalizando também os seus pensamentos, tanto encarnados como desencarnados. Que essa luz, Senhor, formada por esses sentimentos, possa também auxiliar a levar luz onde haja trevas, levar consolo onde há desespero, levar alegria onde há tristeza, levar harmonia onde as dificuldades estão se imperando. Que Jesus possa amparar todos nós e que nessa reunião possamos refletir sobre os ensinamentos do Evangelho e que possamos tirar aprendizado e sair daqui melhores pela compreensão. Que Jesus nos abençoe e que assim seja. Então agradecemos primeiramente de antemão toda a presença de todos. Agradecemos a presença do nosso companheiro Dilon, que já é da casa, que já é nosso o colaborador da casa, que auxilia na direção da casa, dos trabalhos, palestras. E hoje ele vai abordar então a temática nascer, morrer e questiona ilusão. Então, o questionamento do que é nascer e o que é morrer. Existe mesmo a morte? Com você a palavra, Dilon. Gratidão, seu Maurício. Gratidão a todos pela presença. Que Jesus, nosso Mestre, possa que nós possamos, nos permitir ser intuídos por essa espiritualidade, pela mensagem do Cristo, que Jesus possa estar presente dentro dos nossos corações nesta noite e que nós possamos passar uma mensagem que nos conforte, que nos console, que nos faça desmistificar um pouco essa questão do nascer, o morrer, que dentro da doutrina espírita nós temos uma visão um pouquinho mais ampliada do que as demais doutrinas. E para iniciar a nossa conversa sobre essa questão, eu vou fazer a ousadia
de declamar uma poesia, Angústia Materna, de João de Deus, do livro Parnaso do Além-Túmulo, de Francisco Cândido Xavier. Começamos assim. Ó lua branca, suave e triste, a mãe pedia fitando o céu. Dize-me, lua, se acaso viste no firmamento o filho meu? A morte ingrata, fria e impiedosa, deixou vazio meu doce lar. Deixou minha alma triste, chorosa, roubou-me o sonho, deu-me o penar. Se tu soubesses, lua serena, como era grácil, que encantador, meu anjo belo como Açucena, cheio de vida, cheio de amor. A mãe já tá lá, já chegou. Disse-lhe a lua, eu sei do encanto de um filho amado que a gente tem, e das ausências conheço o pranto. Oh, se eu conheço, conheço bem. Então responde-me sem demora. Continuava sempre a chorar. Em qual estrela cheia de aurora foi meu anjo se agasalhar? Mas não avistas? Responde-lhe ela. Naquela estrela que treme luz. Abra teus olhos, é bem aquela que anda cantando no céu de luz. E a mãe aflita, martirizada, fitou a estrela que lhe sorriu. Sentiu-lhe os raios, extasiada, e dos seus cantos feliz ouviu. Ilha pacífica da esperança, sou eu no mar do éter infindo. Do sofrimento mato a lembrança e abro um futuro ditoso e lindo. Do Senhor tenho doce trabalho, missão que é toda só de alegria. Flores reparto cheias de orvalho, flores que afastam as agonias. Quase te odeio, luz de alvorada, ó linda estrela que adorna os céus. Gritou-lhe a pobre desconsolada, por que tu guardas o filho meu? Se tu me odeias, se me detestas, contudo eu te amo e pergunto. Quem não tem saudades das minhas festas? O teu anjinho teve-as também. Em mim a noite não tem guarida. Aqui terminam os dissabores. Aqui em tudo floresce a vida, vida risonha, cheia de flores. A mãe saudosa, banhada em pranto, notou de logo seu filho lindo, todo vestido de um brilho santo, num belo raio de luz sorrindo. Disse-lhe o filho, tive deveras muitas saudades, mãezinha amada. Senti a falta das primaveras, senti a falta desta alvorada. Não resisti, tanto era a saudade. Voltei do exílio, fugi da dor. Aqui é tudo felicidade, paz e ventura, carícia e amor. Ó mãe, perdoa, se mais não pude ficar contigo na escuridão. A terra amarga, tristonha e rude envenenava meu coração. Aqui na estrela também há fontes, jardins e luzes e fantasias, sóis rebrilhando nos horizontes, sonhos, castelos e melodias. Daqui te vejo, daqui eu velo pelo sossego dos dias teus. Faço-te um ninho ditoso e belo, muito pertinho do amor de Deus. Aí os olhos da desditosa nada mais viram do eterno lar. Viu-se mais calma, menos saudosa, e estranhamente pôs-se a chorar. Muito bem, com essa poesia nós começamos a nossa conversa. Talvez, imagino que a maioria de vocês deve saber que meu netinho Arthur, ele desencarnou agora na sexta-feira última, partiu para a pátria espiritual. Então nós ainda estamos bastante emotivos, bastante envolvidos nessa emoção. Cada um de nós aqui, a mãe, a avó, eu, avô, os tios, tias, sentem de uma forma diferente, manifestam de uma forma diferente essa
essa saudade, né, que a gente já está antecipando, porque ele partiu tão recente, mas a saudade já é forte de vê-lo aqui, né, entre nós, correndo, né, então a gente ainda está sobre essa emoção. E eu escolhi até esse tema pensando na questão desse momento que nós estamos vivendo, e também que hoje é o dia que se diz que é o dia dos finados, né, o dia dos mortos. E eu lembro aqui uma frase de Joana de Ângeles que ilustra um pouquinho o título da nossa conversa de hoje. Morrer, longe de ser o descansar nas mansões celestes ou expurgar sem remissão nas zonas infernais, é pura e simplesmente começar a viver. Joana de Ângeles. Então, pensando nessa frase, a gente pensa que hoje é dia dos vivos, só que os vivos que estão no lado de lá, que estão no outro plano. E daí vem o nosso questionamento espírita, que tem essa compreensão que nós não morremos, que nós mudamos, né, de uma dimensão para outra, que a vida é uma sequência, é contínua, ela não se interrompe, ela só a gente dá umas mudanças de estágio, tempos em tempo, nós reencarnamos, vestimos uma nova roupagem, adotamos uma identidade temporária, que não é a nossa identidade verdadeira, real, porque a nossa identidade real é aquela que é eterna, que é imortal, que prescinde a isso. Então hoje eu sou Odilon, amanhã eu sou Maria, antes eu fui João, alguma coisa assim, né? Só exemplificando nomes e identidades que a gente assume em determinadas encarnações. Pensando nisso, nós tememos a morte? Aí fica, porque tememos sim, será, né? Tinha um amigo até que falava bem assim, mas você tem medo de morrer? Eu falei, tenho, como não? Né? A gente tem, eu não quero morrer não. E daí já vem o questionamento, mas por que a gente teme a morte? Então, se a gente sabe que a morte é uma ilusão, que ela não existe. Nas obras da doutrina espírita esclarece que esse medo ele é natural no homem, né? O instinto até de conservação que nos leva a ter medo, porque senão a gente ficaria um pouco descuidado e num dado momento poderíamos desencarnar de uma forma de falta de cuidado, de prudência. Mas também a gente ouve falar que é o encontro, a morte ela representa o encontro nosso conosco mesmo, o encontro nosso com a nossa consciência. E quando a gente às vezes tem algumas dificuldades desse encontro, né? A gente fica pensando, nossa, como é que é, né? Eu vou ser desnudado. Quando eu for para o plano espiritual, os espíritos sabem exatamente o que eu sou, o que eu sinto, né? Então a minha consciência ela se expande, todos, né, começam a me enxergar tal qual eu sou, vem recordação de algumas reencarnações passadas, muitas vezes nem todas, porque nós não suportamos os equívocos que nós cometemos lá atrás, e esses equívocos eles são muito penosos, muito pesados na nossa vida, e a gente, às vezes as lembranças elas são feitas assim, parte a parte, né? Lembramos uma encarnação aqui, a outra colar, e vamos assim. E nós sabemos que Deus é justo, que Deus é bom, e por conta disso que nós temos essa recordação, assim, não muito forte, e por conta disso que nós entendemos, né, e buscamos aceitar a morte como uma questão justa, uma questão da vontade de Deus que está em nossas vidas. E esse medo da morte ele é até uma certa forma incoerente, porque todo dia nós somos treinados, né, para a morte. Dizem que cada vez que a gente adormece, é como se a gente desencarnasse. Nós nos afastamos do corpo, nós temos uma visão um pouquinho mais ampliada, estamos no mundo dos espíritos e lá a gente pode perceber um pouco melhor as coisas. Então o desencarnar é essa mudança de plano. A gente muda de roupagem, muda de dimensão. É como se nós estivéssemos sendo transferidos de uma cidade para uma outra cidade. Emmanuel diz isso. Aí, no mundo, sem que o fato lhe altere as enfermidades ou as virtudes, com a simples modificação dos aspectos exteriores. Então, nós mudamos de cidade, levamos
aquela carga que nós acumulamos, boa ou não boa, né? As enfermidades, as nossas virtudes, nossas enfermidades emocionais, que é o que Emmanuel diz no O Consolador. E essa carga que nós levamos é resultado do que nós fomos aqui e das nossas crenças também, né? Como é que eu entendo o viver, como é que eu entendo o nascer, como é que eu entendo o desencarnar, né? Alguns buscam esse entendimento de uma forma assim muito pequena, né? Falam, não, eu nasci agora, então eu tenho a partir desse momento que eu passei a existir. E quando eu chegar a uma idade avançada, eu desencarno e tudo se perde. Tem alguns que ainda pensam nisso. Kardec lembra isso no rodapé do livro O Céu e o Inferno, de uma das passagens lá. Ele faz uma analogia. Um jovem de 18 anos, ele estava atacado por uma doença do coração. E essa doença foi declarada incurável. A ciência já havia dito. Ele pode morrer em 8 dias ou em 2 anos, mas não vai passar disso. 8 dias ou 2 anos. E o jovem sabia disso. Quando ele passa a conhecer, né, essa perspectiva, o que ele faz? Deixa tudo, deixa o estudo e se entrega aos excessos de todos os gêneros. Vamos viver a vida, né? Vamos nos divertir, não tem excesso, não existe mais, porque eu vou partir mesmo. Quando alguém lhe fala que isso não é bom, né, que a vida dele está em desordem, está em desequilíbrio, é perigosa essa posição, ele fala, mas que importa isso? Afinal, eu só tenho 2 anos de vida e para viver, então eu quero viver. Esses 2 anos eu quero viver intensamente. Por que eu vou fatigar o meu espírito? Por que eu vou me esforçar? Eu gozo o que me resta e quero me divertir até o fim. Isso é a consequência dessa crença. Se esse mesmo jovem fosse espírita, ele teria dito, a morte não destruirá senão meu corpo, que deixarei como uma veste usada, mas meu espírito viverá para sempre. Serei em minha vida futura o que fiz de mim mesmo nesta. Olha a diferença. O que pude adquirir em qualidades morais e intelectuais não estará perdido, porque isso será igualmente aquisição para o meu adiantamento. Toda a imperfeição de que me despojar é um passo a mais para a felicidade. Minha felicidade ou minha infelicidade futuras depende da utilidade ou da inutilidade da minha existência presente. É, pois, do meu interesse aproveitar um pouco do tempo de que me resta, evitar tudo que poderia diminuir as minhas forças. Então, qual dessas doutrinas que é preferível? Pergunta Allan Kardec. Então, essa nota está no rodapé dos livros Céu e Inferno. Então, a doutrina espírita, ela traz o consolo e traz a responsabilidade pela vida presente. Eu preciso viver a vida presente da forma melhor possível, porque eu estou semeando para o futuro. Deus mandou um recado aqui no nosso bairro, que está um trovão meio alto. Muito bem. E continuamos, nós vamos para o Livro dos Espíritos, na questão 320, que ele disse, se os espíritos, a pergunta é a seguinte, os espíritos são sensíveis à saudade daqueles que amaram e ficaram na Terra? Ao que responde os espíritos, muito mais do que podeis supor. Se são felizes, essa lembrança aumenta a sua felicidade. Se são infelizes, essa lembrança é para eles um alívio. Então, eles são sensíveis à saudade. Então, tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos com relação a esse que partiu, de alguma forma
influencia eles, né? Se eles são felizes, eles estão felizes lá, a lembrança nossa aumenta a felicidade. Se eles são felizes, infelizes, a gente lembra com saudade, com aquele carinho, os momentos que nós vivemos juntos, ficamos aqui em oração para que eles se deem bem, essa lembrança alivia a carga que eles estão sentindo lá, as dificuldades por que eles estão passando. Então a gente sempre compara com uma viagem, né? Aliás, tem até um livro, e depois virou até novela, sobre a viagem, que essa partida é uma viagem. É uma viagem que a gente vai para um local de difícil acesso para aqueles que ficaram aqui, mas ocasionalmente a gente se conversa, né? Se revê à distância. Hoje com a internet tem uma analogia bem interessante. Nós vemos, conversamos, e eu fico infeliz ou fico infeliz dependendo da forma como eu vejo essa questão, né? Tanto o ser desencarnado quanto o encarnado. Se o ser encarnado ele é muito apegado, ele vai ficar infeliz, ele vai ficar chorando, meu Deus, por que partiu, né? O que Deus fez? Questionando, essa infelicidade é um questionamento de Deus, né? A gente acaba se culpando, se martirizando por aquela partida. Então, quando alguém desencarna, ou quando nós desencarnamos mesmo, a morte ela revela muito mais do que nós somos, né? A gente expõe aquilo que nós temos dentro de nós, seja através dessas emoções, muitas vezes até em desequilíbrio, seja nessa emoção mais serena, nós mostramos o que nós somos. E mostra então como é que é o meu amor. Como é que é o meu amor por aquele ente que está partindo. É o amor apego, como nós lemos na poesia, né? O filho amado, ele foi para uma região ditosa. Se eu tenho esse entendimento, né, e se eu busco dentro de mim que ele vai para uma região melhor, que ele vai para a pátria espiritual, eu fico mais em paz comigo. E às vezes eu não quero isso, eu quero que ele permaneça aqui. E às vezes aqui ele não está bem. Quando a gente fala não está bem, não é questão só do sofrimento, não. Às vezes ele não está bem porque ele está praticando coisas ruins mesmo, está se agravando a sua existência. Porque o que não está bem é aquele que está no crime, né? Aquele que está sofrendo, aquele que está passando por dificuldade, por desafios, com fé, com força, com aquela ideia de faça-se a tua vontade, Senhor, né? Acreditando em Deus, aquele está passando bem, né? A gente tem que entender que ele está indo bem. O problema é aquele que não tá nesse caminho, que às vezes está feliz aqui na Terra, alegre, jubiloso, mas cometendo equívocos, se comprometendo cada vez mais. Então, nós precisamos ter essa visão, né, do mundo espiritual, que ele é diferente daquilo que a gente imagina aqui na Terra. É o inverso, né? Então, por isso que eu até coloquei ali, né? Nascer e morrer é uma ilusão. Então, não que a morte ou o nascimento seja uma ilusão, mas que ela é uma forma de visão diferente. Aquele que tem mais apego à reencarnação, às coisas da Terra, eles têm uma visão equivocada. Aqueles que são mais desapegados e que têm um entendimento melhor da vida espiritual, eles têm uma visão mais real, né, dos tesouros da terra, dos tesouros do céu. E aí ele se livra mais dos apegos, porque ele quer que o outro seja feliz. O outro é feliz aqui? O outro é feliz passando por esses equívocos que todos nós cometemos? Será que isso é bom para ele? Qual que é a felicidade real? O que eu quero para aquela pessoa que eu amo? Eu quero que ele seja feliz? Não, mas eu quero que ele fique comigo. Mas ele não está bem, não, mas tem que ficar aqui. Aí tem aquele apego. E quando ele parte, eu sempre fico com aquela sensação de quero mais, de que não fiz o suficiente, de culpa,
sentimento que eu deveria ter feito isso ou aquilo, né? Que se eu tivesse feito dessa maneira, tinha dado esse resultado. Será? Eu tenho esse poder de mudar a regra de Deus, né? Não, se eu tivesse feito antes ou depois, ele não teria, por exemplo, desencarnado. Eu estou me achando muito poderoso, mais poderoso que Deus, né? Que uma determinado comportamento, uma determinada atitude, eu poderia mudar os desígnios de Deus. Então é um equívoco que nós cometemos nessa questão. Então quando a gente tem saudade, dor, todos nós temos o luto, mas que a gente busque ter esse luto assim sereno, lembrar das coisas boas, das vivências felizes que tivemos, para que pelo bem do que foi e pelo bem dos que ficam. Porque não só aqueles que ficam, né? Nós temos também que pensar naqueles que ficaram, naqueles que amamos e que estão aqui. E se a gente fica desesperado, inconformado, revoltado muitas vezes, nós fazemos mal a nós mesmos e fazemos mal àqueles que nos amamos, que os amamos, né? E que nos amam. Principalmente as crianças, né? As crianças, elas sentem muito mais. Então a minha forma tem que ser de comunicação com esse ente que partiu, deve ser equilibrada, deve ser serena. Eu devo procurar isso. É claro que é um desafio grande. Quando a gente está envolvido numa situação dessa, é muito difícil, né? Esses últimos dias, até estava comentando com o seu Maurício, né? Tem todo esse ritual, né, de velar, de enterrar, né? E daí as emoções, elas afloram em todos nós choramos, nos emocionamos, lembramos de momentos que estivemos juntos, e aquilo ali dá uma saudade, né? Que a gente imagina assim, isso não vai mais acontecer. E a gente esquece que aconteceu. Se aconteceu, foi bom. Se foi bom, foi um presente de Deus. Ainda que foi por um tempo, né? Deus nos permitiu aquela vivência, aquela convivência com aquele ente. Então, ao invés de a gente ficar preso àquela dor de perda, fiquemos com a gratidão por Deus ter permitido essa convivência, e que aquele ente querido vá em paz, que ele possa brilhar, né, em outros momentos, e que nós em breve possamos nos encontrar, seja qual em sonhos, né? Eu lembro do Arthurzinho, quando ele chegava aqui todo dia cedo para tomar o café, ele vinha em casa, que ele mora aqui no mesmo condomínio, e ele já gritava na porta: vovô, cheguei! Ele fazia um escândalo, né? Aquilo era muito, muito gostoso, a gente ouvia aquilo ali. E aí a gente pensar, né? Será? E agora? Ele não vai falar mais isso? Vai sim! De repente, quando eu dormia, sonhar, ele vai falar: vovô, cheguei! Daí eu falo para ele de novo: oi, Arthur, que bom que você chegou, você é meu, né? Que eu falava sempre para ele: você é meu. Ele dizia bem assim: não sou teu não, papai, eu sou da minha mamãe, né? Ele vai falar isso e nós vamos rir muito, né? Então ele não morreu, ele continua vivo. É claro que nesses primeiros dias a maioria dos espíritos que desencarnam estão em tratamento, até para se desvincular dessas amarras que prende aqui a Terra, né? Desses apegos que nós temos, eles e nós, né? Então eles são poupados de muitas coisas, então fica em tratamento, às vezes fica adormecido por meses, e alguns até por séculos, dependendo da situação. Então os espíritos, eles são sensíveis, sim, à saudade nossa, né? E nós somos sensíveis a ele. E na erraticidade, durante esse período que eles estão no plano espiritual, eles sofrem, ou eles não sofrem, né? Depende da evolução, eles são ajudados, eles nos ajudam. Por exemplo, a minha mãe, ela desencarnou sempre que, nesse momento mesmo que eu estava em aflição, lá em dificuldade, né? E a Hélida, minha esposa, também, eu mentalizava a mãe, eu sentia muito a presença dela, e confortava, aliviava, a gente sentia mais sereno. Então, eles continuam por perto da gente sempre. E nós, através dos nossos pensamentos, da nossa oração, nós evocamos eles. E eles vêm nos atender. Não só eles, muitos outros que nos antecederam nessa partida vêm e nos auxilia.
E é um auxílio assim que nos traz muito benefício. Então, o apego é uma coisa que a gente precisa trabalhar ele, né? Faz parte daquela frase que a gente diz que o conhece-se verdadeiro espírita pelo esforço que se faz para dominar suas más inclinações. E o apego é uma inclinação que não é boa. E prende a gente, prende o outro, e nos causa sofrimento e nos causa muito problema, né? Então, o apego ele distancia do amor. Então, esse apego de quem vai, de quem fica, a gente precisa estar atento a ele. A questão 321, ela traz assim: o dia da comemoração dos mortos tem algo de solene para os espíritos? Eles também comemoram o dia dos mortos? Eles se preparam para visitar os que vão orar na sua sepultura? A resposta do espírito: os espíritos atendem ao chamado do pensamento, tanto nesse dia quanto em qualquer outro. Então, o pensamento é sempre o veículo de comunicação entre esses dois mundos, entre essas duas dimensões. Por conta disso que nós temos que ficar muito atento. A gente estuda muito isso dentro da doutrina espírita. Vigie seu pensamento, vigie seu pensamento. Fiquemos atentos ao que pensamos, porque o pensamento ele leva a energia. Ele é energia. E no dia do encontro, é um momento que, por exemplo, hoje dia dos finados, é um momento que eles marcam então para nos encontrar na sepultura. Aí o Espírito responde: eles estão realmente em um maior número nesse dia. De novo, por conta do pensamento. Muitas pessoas o chamam, né? Então eles vêm pelos amigos que estão ali, mas não por aquela multidão que está no cemitério, que são indiferentes. Eles estão lá ali por aqueles que eles conhecem, que têm simpatia. E a forma que eles aparecem é a forma que eles tinham quando conhecemos, quando encarnados. Eles adotam aquela forma. E tem aqueles túmulos também que são esquecidos, né? Que ninguém vai visitar. Então, esses túmulos que ninguém vai visitar, se o espírito tem um pouquinho mais de evolução, ele nem vai lá, né? Que importa para ele a terra? É pelo coração que eles estão, que nos achamos presos a eles. Se ninguém tem afeição daquela multidão que está ali, não tem afeição por eles, não tem nada que prende aquele momento, aquela localização, às vezes nem mesmo o planeta Terra. E eles têm diante de si o universo inteiro. Por que ficar preso àquela questão, aquele local, que eles não têm nada a ver com eles? A visita ao túmulo dá mais satisfação ao espírito do que uma prece feita para ele? Olha essa perguntinha aqui, né? Será que eu visitar o túmulo é mais importante do que a oração? Nós já temos a resposta, né? A visita do túmulo é uma maneira de mostrar que se pensa no espírito ausente. Então eu vou lá, estou pensando nele. Todo pensamento é uma forma de oração, né? Com aquele pensamento bom, sempre é uma oração. Mas é uma imagem ali. Já vos disse, a prece é que santifica o ato da lembrança. Pouco importa o lugar, quando se ora com o coração. Se o sentimento está envolvido, a gente tem o benefício ali, né? Leva o benefício àquele ente querido que partiu. Muito bem. Aí pergunta também se essa reunião, nesse momento, ela é útil para o espírito. Aí fala sobre como é que é isso, né? Que se eles importam com isso, né? Então ele responde aqui que isso é útil ao homem, para nós físicos, né? Para eles não tem tanta utilidade. Sempre é o pensamento, sempre é o sentimento envolvido. Alguns assistem o próprio enterro, outros não. Alguns sentem, ouvem o que se fala nos enterros, daí ao nosso respeito no momento do velório, do enterro, porque às vezes aquele irmão ali está ouvindo, né? Tem até um livro espírita que eu li uma vez de um político, né? Que ele ouvia todos, né? E daí ele, nossa, como é que eu achava que eu era tão amado, tão querido, né? As pessoas agora estão se manifestando aqui, então ficou muito
muito desolado, muito decepcionado com os amigos que ele tinha, entre aspas. E o mundo é isso, né? É uma ilusão. A gente não sabe o que o outro sente, o que o outro pensa, né? A gente não tem essa ideia completa da coisa. Essa parte do Livro dos Espíritos é interessante, eu não vou comentar todos, né? Porque o nosso horário já está avançado, mas ele fala sobre os herdeiros, sobre essa questão das disputas, né? Que é bom a gente ler com mais tempo. Então, a questão do sofrimento por conta da partida, ele depende muito da nossa forma de ver as coisas, da ótica, da forma como nós entendemos isso. Ele não é um castigo de Deus. A maioria do sofrimento que nós enfrentamos, ele é por conta do meu comportamento diante daquela situação, né? Então, quando eu mudo aquele comportamento, quando eu mudo aquele sentimento, eu mudo a minha felicidade, eu fico mais calmo, eu fico mais sereno. Eu decido o meu futuro. E o orgulho, né, o egoísmo é que nos faz, às vezes, ficar preso àquele tipo de sentimento. E pensando nisso, nessa questão de futuro, conta que dois amigos, duas pessoas, né, que moravam no alto da montanha. Era uma cidadela no alto da montanha. Uma região muito fria, né, que ali era frio o tempo todo. E toda manhã duas pessoas eram escolhidas, dois amigos, dois jovens, para buscar lenha, alternando os jovens, lá na floresta, descendo a montanha. E era uma região muito fria. Então, nesse dia, dois jovens foram buscar, né, lenha, pegaram a lenha, e numa curva da estrada, eles viram um casaco enrolado. E estava já nevando, estava prometendo uma tempestade de neve, vento forte. E um deles correu ali, olhou o casaco e tinha uma criança embrulhada no casaco. E ele então pegou aquela criança, né, abriu o próprio casaco dele, colocou de encontro ao peito, e o outro estranhou e falou: mas o que você está fazendo? Por que vai fazer isso? Olha a tempestade, está vindo aí. Não, mas se eu deixar essa criança aqui, ela vai morrer de frio. Mas é melhor que ela morra do que nós três morrer. Vai morrer os três se você tomar esse tipo de atitude. Mas ele falou: mas eu não posso fazer isso, né? Eu preciso levar essa criança. Ah, bom, então você vai fazer isso sozinho, porque essa criança vai nos atrasar e a borrasca de neve vai nos alcançar, e como é que nós não vamos sobreviver a isso? E assim ele fez, né? Ele se afastou e foi na frente. O outro, com dificuldade por conta do peso extra, realmente ele tinha razão. A caminhada ficou bem mais difícil, bem mais demorada, mais lenta. E passado algum tempo, ele chegou, né, na cidadela, lá no alto da montanha, bateu a porta, as pessoas estranharam, né, aquele horário já estava meio tarde para chegar, e ele foi acolhido, né, deram algum alimento quente, aquecido, aqueceram a criança, e ele perguntou pelo amigo onde que ele estava. Não, ele não apareceu. Como não apareceu? Ele veio na frente, era para já ter chegado. Como é que é isso? E então, no outro dia cedo, né, eles saíram todos de mãos dadas para descer a neve, que é muito difícil, e para encontrar aquela pessoa que estava perdida na neve. Encontrou ele congelado, morto, desencarnou. E então o calor daquela criança, ou o calor do moço, fez com que ele se salvasse. Aí essa história, ela é contada nessa cidadela, e alguns contam o final de um jeito, outros de outro, né? Alguns contam que ao fazer socorro salvou o menino, aquele homem salvou o menino, e outros contam que ao fazer o socorro, o menino que salvou ele, né?
Então fica a dúvida, né, sobre quem salvou quem. Então é uma história que ilustra, né, o nosso comportamento diante das situações é que nos faz nos salvar diante da vida até física, né? Esse dar, ele nos retorna sempre, né? Como diz o Francisco de Assis, né? É dando que se recebe. Então, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. E só lembrando, né, para encerrar, as crianças, como é que elas enfrentam o luto, né? A gente observa assim que, por isso talvez que Cristo lembra sempre da criança, né? Você fala para eles assim, né? Eu tenho outra netinha aqui que é um pouco mais velha, tem 2 aninhos, conversamos com ela sobre o Arthur, e ela tá, onde que ele tá? Ele tá lá com o Papai do Céu. Tá bom, né? Então eles ficam um pouquinho tristes, já começa, a vida continua, né? Continua. Não quer dizer que ela ama menos, não, de forma nenhuma. Meu priminho, ela está sempre lembrando e tal, mas elas são mais, passa por essa situação de uma forma mais leve, sem culpas, sem os apegos que nós temos, sem aquela coisa assim de permanência infinita, né? Eu vou ficar eternamente na dor preso. Eles já são mais ágil nessa questão. E o Cristo, ele quer a nossa felicidade, né? Diz que nós queremos ser feliz, né? A alegria de viver, a gente tem que estar sempre procurando. O Evangelho, ele é a boa nova, é a boa notícia. Então ele traz até os exemplos, né, da festa de casamento, as bodas, e o próprio Sermão da Montanha, que lembra sempre das bem-aventuranças. O que é bem-aventurança se não ser felizes? E até mesmo a medicina, né, diz que a tristeza favorece as doenças. Logo, o contrário favorece a saúde, que é a alegria. Então sejamos alegres, sejamos felizes e aceitemos os desígnios de Deus, aceitemos a sua vontade, não só na hora de fazer labialmente a prece da oração do Pai Nosso, seja feita a sua vontade, Senhor, mas que nós sintamos isso, cada vez mais nós busquemos entender, né? A doutrina espírita, ela traz exemplos inúmeros de desencarne, de situações as mais variadas, não só nas obras fundamentais, mas nas outras obras que nos consola e exemplifica. Eu diria que é quase impossível a gente não encontrar um exemplo que cabe exatamente naquela nossa vivência daquele momento. Então seja feita a vontade de Deus. Gratidão a todos pela paciência, muita paz. Gratidão, Dilon. Obrigado pela reflexão que você fez. A gente bateu muito com a data, né? As duas, uma a partir do nosso irmãozinho Arthur, e estamos ainda sentindo, né, a ausência dele, você principalmente, que a família estava convivendo todo o tempo, aquele vínculo é muito, muito forte, né? E com a data de hoje, que se comemora também o dia das partidas, né, das pessoas, que é o dia de finados. Foi muito valiosa essa sua reflexão, tá, gente? Então vamos agora partindo para o nosso encerramento, e eu convido nosso irmão João para fazer a prece. Obrigado por mais oportunidade. Então vamos, queridos irmãos, aproveitar esse momento melhor, das vibrações, esse momento de paz, aproveitar a presença do mensageiro de Cristo, por amor, iluminados pelo Evangelho de Nosso Senhor, que tem ao nosso lado, trazer essa luz, essa esperança, para que possamos, da melhor maneira que pudermos, aceitar humildemente, com alegria e gratidão,
à vontade de nosso Pai. Amado Jesus, obrigado, Senhor, por nos permitir nesse momento sentir a sua presença. Obrigado, Senhor, pela presença dos seus trabalhadores, dos seus obreiros, e cada um de nós, Senhor, na nossa insignificância, possamos doar algo em benefício da purificação da água, essa troca de energia. Tirai de nós, Senhor, o mundo que pudermos, mas que seja feito com toda alegria, com toda gratidão. E nos convidamos neste momento, Senhor Jesus, os trabalhadores amigos que estão trabalhando na preparação da água, nos permitam e nos acompanhem, por favor, por caridade, por essa amizade cristã. E nos acompanhe, Senhor, na oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Cristo nosso Senhor. Santa Maria, Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, nesse dia que comemoramos aqui na terra, a partir dos nossos entes queridos, nós rogamos que a senhora possa acolher todas as suas filhas, principalmente que estão com dificuldade de aceitar a partir dos filhos queridos, mas que só o seu amor, só a sua ternura, a sua nobreza pode nos servir consolo. E que não nos falte jamais, minha querida, a esperança e a certeza da sua presença em nós. E que rogamos ainda, como sabemos da grandeza do seu amor, que tudo que estamos recebendo nesta noite, do coração do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a senhora nos ilumine com seu amor, para que possamos doar essa mesma alegria, essa mesma felicidade. Obrigado, e que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre louvado, bendito e glorificado por todos nós, através dos nossos pensamentos e nossas atitudes. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Gente, então, gratidão por tudo, pela presença de cada um. Maravilhoso, né, ter todos aqui juntos de nós. Muita gratidão. Pedimos a Deus que os abençoe, possa visitar cada lar, amparando a todos. Muita proteção a todos, paz e luz a todos.